Bom dia, seja bem-vindo a mais uma escola dominical na Igreja Metodista Central em Sorocaba. Eu sou a pastora Thelma e vou ministrar hoje uma aula sobre o Salmo de número 137. Eu quero começar apresentando para você uma revista da nossa escola dominical. Essa revista é a Flâmula Juvenil, é a revista que norteia os estudos dos nossos adolescentes. E particularmente essa edição é de 2016, primeiro semestre. E o estudo de número 15 dela faz um paralelo entre o Salmo 137 e a realidade de vida dos migrantes e imigrantes. E eu quero propor aqui um paralelo entre o Salmo 137 e o momento que nós estamos vivendo da pandemia da enfermidade Covid-19. Então eu vou ler aqui para vocês o Salmo de número 137. Diz assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores nos pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os seus fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é um salmo muito duro, muito triste, que passa um sentimento, uma sensação de saudade da terra, pátria, que passa também uma sensação de desconforto do povo. E é esse salmo, embora bastante triste, que nos traz à luz hoje para nós repensarmos ou recriarmos o nosso jeito de ser igreja diante dos desafios que nos foram apresentados. Qual é a estrutura do Salmo 137? O versículo 1 fala um pouco da dor, da saudade de casa, da saudade de Jerusalém. Os versículos de 2 a 4 contam como os opressores obrigavam os exilados a agirem, reagirem diante das circunstâncias e o quanto isso violentava, a vida dos israelitas. Os versículos 5 e 6 relatam o esforço que o povo de Israel fazia para lembrar sempre de Jerusalém, para não se esquecerem da sua casa, para não se esquecerem do templo de Jerusalém que já estava destruído. Os versículos 7 a 9 falam um pouco também do sentimento ruim que o povo nutriu durante aquele período com relação às pessoas e às nações que apoiaram o ataque da Babilônia contra Jerusalém e vieram a destruir o templo. O contexto histórico, então, é o contexto do exílio babilônico que aconteceu entre os anos 597 e 539 a.C. É aí um período histórico que compreende aproximadamente 60 anos, São 58 anos de exílio. E como eles puderam não deixar de crer em Deus, mesmo estando longe de Jerusalém durante todo esse tempo? O texto demonstra que o povo tinha um grande sentimento de dor, tristeza, de saudade, porque eles estavam longe de casa, longe do templo, longe do seu lugar comum, do seu lugar do cotidiano. Demonstra também que eles nutriam até mesmo um certo rancor, um certo ódio dos seus inimigos, tanto os babilônicos como os edomitas, que apoiaram a ação da Babilônia. E eles tinham algumas preocupações que os impulsionavam, que os levavam para frente. E era isso que fazia com que eles não se esquecessem de Jerusalém e não deixaram de adorar a Deus.
primeiro lugar, eles tinham a preocupação de não se esquecer de Israel, da terra de Israel, da casa deles. Eles tinham também, em segundo lugar, a preocupação de não se esquecerem do templo de Jerusalém. E, em terceiro lugar, a preocupação de não se esquecerem de Deus, do Deus que os libertou da mão do faraó, do Deus que os libertou, né, naquele tempo de escravidão na terra do Egito. Então, eles reinventaram o seu jeito de cultuar a Deus. Em primeiro lugar, os babilônios que os exilaram em grupos. E segundo o professor e teólogo Milton Schwantz, foi justamente isso que permitiu que os judeus, os exilados, não perdessem suas tradições, seus costumes, não perdessem os seus rituais, porque eles estavam juntos. E um alimentava a fé na vida do outro. Então, estar em grupo era essencial para não perder o que eles tinham de melhor, o que eles tinham de vida, de essência. Em segundo lugar, eles recriaram alguns dos seus costumes. Por exemplo, como eles não podiam ir a Jerusalém, e mesmo que fossem, o templo estava destruído, eles não tinham como oferecer os sacrifícios a Deus. E eles precisaram reinventar o seu jeito de cultuar a Deus. É nesse período que nasce, né, a experiência de cultuar a Deus através dos cânticos. E surgem inúmeros salmos, por exemplo. Outra forma de cultuar a Deus que eles desenvolveram nesse período foi escrevendo as histórias, os relatos históricos dos grandes feitos de Deus com relação ao seu povo. E é daí que nasce também uma grande coleção de escritos bíblicos. Por exemplo, os textos de Deuteronômio, Ruth, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Isaías, Abacuque, Sofonias, Obadias e alguns dos salmos são os textos que surgem nesse período babilônico. Então, existe uma vasta literatura desse período que nos permite também compreender o sentimento que eles nutriam e as formas que eles tiveram de reinventar, né, a sua vivência, a sua experiência com Deus. A preservação do sábado e da circuncisão, nesse momento, se tornam elementos de identificação do povo de Israel. E isso também ajudava eles se diferenciarem dos outros povos, especialmente dos babilônicos. O exilado precisou refazer, precisou recriar, precisou transformar o seu jeito de cultuar a Deus, os seus costumes, os seus rituais, a sua tradição, a sua cultura, enfim, a vida precisou ser recriada naquele momento. E eles tinham uma grande preocupação, especialmente com os mais novos, com as novas gerações, né, daqueles que estavam nascendo na Babilônia. Porque eles não haviam experimentado, né, a forma de cultuar a Deus em Jerusalém, e eles não conheciam a história de libertação que o povo de Deus teve lá na saída do Egito. Então, é nesse tempo também que surge o texto de Deuteronômio que pergunta: e quando seus filhos te perguntarem, né, quando as crianças perguntarem, mas por que vocês servem a esse Deus? Vocês vão responder: porque ele nos libertou da terra do Egito, das mãos de Faraó, e surge toda a tradição da Páscoa. Um período também bastante atual aqui para a gente, né? A conclusão que eu quero trazer para nós no estudo de hoje. Hoje nós estamos vivenciando uma situação atípica em função aí do novo coronavírus. É uma pandemia de proporção global, né, de proporção mundial, que nos acometeu e nós experimentamos todos juntos a necessidade de sair do nosso lugar comum, né? Embora a gente tenha que sair, nós estamos voltando para dentro das nossas casas.
Mas esse tempo também é um tempo que nos obrigou a inesperadamente colocar na linha de frente de uma batalha com um inimigo invisível inúmeros profissionais e que estão completamente despreparados, não só no que significa tratar esse novo vírus, né? Porque depende aí de várias pesquisas e tempo de pesquisa com novos medicamentos, vacinas, etc., mas também naquilo que diz a vida emocional. O nosso emocional está abalado, tanto para quem está na linha de frente da batalha, como para quem precisou voltar para suas casas. E para aqueles que professam a fé em Deus, é também um momento atípico de estarmos fora dos nossos templos. Embora nós, pastores e pastoras, sempre insistamos que a missão acontece da porta para fora dos nossos templos, o povo de Deus está assim bem entristecido, chateado por estar fora dos templos, por estar longe dos templos. Então, esse desconforto, ele precisa gerar em nós uma indignação que nos ajude a superar esse momento e não uma indignação que nos carregue a um estado de letargia ou ainda de depressão. Qual é a minha proposta de releitura do Salmo 137 nesse momento? A minha proposta é que, assim como naquele tempo foi possível ao povo de Israel, ainda que estando longe da sua terra, longe do templo de Jerusalém, superar aquele momento de exílio e os tornou mais relevantes para o seu tempo histórico. Hoje, mesmo dentro dos nossos lares, longe dos nossos templos, nós podemos repensar o nosso jeito de ser igreja para superar esse momento e nos tornar mais relevantes como igreja para nós mesmos e para a sociedade como um todo. De que forma isso pode acontecer? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos reinventar a nossa forma de cultuar a Deus. Nós estamos aqui experimentando uma forma tecnológica de estudar na escola dominical. Né? Algo que para alguns pregadores mais midiáticos já era experimentado, hoje nós estamos experimentando em toda a Igreja de Cristo. Não só no Brasil, mas em inúmeros países, em inúmeros lugares, nós estamos experimentando essa nova forma de cultuar a Deus. Assim como lá no passado, nesse contexto do Salmo 137, no contexto do exílio babilônico, foi essencial que o povo vivesse em grupos físicos. Hoje, para nós, é essencial vivermos os grupos virtuais, que nos aproximam e que nos dão a sensação de comunidade, a sensação de estar juntos em oração, a sensação de estar juntos na leitura de um texto bíblico, a sensação de estarmos juntos numa devocional, a sensação de estarmos juntos num relógio de oração, a sensação de estarmos juntos para alimentar a fé e para prestar culto a Deus é essencial para nós passarmos por esse momento e tirarmos dele aquilo que há de melhor nesse tempo. Em segundo lugar, nós temos uma tarefa de casa. Assim como as crianças que estão tendo homeschooling, nós, como igreja, também temos uma tarefa de casa. E a tarefa de casa é repensar o nosso jeito de ser igreja e a nossa relevância como igreja na sociedade. E aqui fica para nós um enorme desafio. Por exemplo, como metodistas, nós temos um lema: comunidade missionária a serviço do povo. E quando essa crise passar, nós sabemos que muita coisa vai voltar à rotina, mas uma porção de outras coisas estarão fora do lugar. A nossa economia vai estar fora do lugar, os estudos das crianças estarão fora do lugar, o emocional, a dimensão emocional das pessoas, das empresas,
empresas estarão fora do lugar, o aumento da violência, da criminalidade, da miséria ao redor do mundo estará fora do lugar. E tantas outras coisas que a gente ainda não conseguiu imaginar que estarão fora do lugar quando toda essa crise for superada. E aqui eu quero destacar algumas questões sobre as quais nós precisamos ser relevantes. O que é que nós faremos como igreja para nos tornar mais relevantes diante desse contexto histórico que o final dessa crise nos propõe? Como é que nós vamos poder ajudar as pessoas nesse momento histórico? Tanto nesse período de distanciamento social como pós-distanciamento social, quando a rotina voltar ao normal. O único fato curioso dentro disso tudo é que o exílio babilônico levou as pessoas a estarem fora da sua casa, fora do seu lugar comum. E o nosso distanciamento social nos trouxe de volta para dentro das nossas casas, e isso, na grande maioria das vezes, é um dos fatores que tem angustiado as pessoas. E que agora também precisa ser revisto, repensado e recriado. Porque será que isso não tem a ver com a forma como o mundo tem apresentado os seus valores, a sua forma de ser, e nós como igreja não temos também assimilado tudo isso de forma muito maior do que talvez nós deveríamos? É algo para ser repensado e ser recriado. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje, e eu espero que o Salmo 137 tenha lançado luz sobre o contexto histórico que nós estamos vivendo. Mas eu desejo também uma outra expressão do salmista, que aconteceu justamente quando a crise do exílio babilônico terminou, que é o Salmo 126. Eu desejo que, ao superarmos toda essa crise que nós estamos vivenciando hoje, nós possamos dizer como salmista e dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Vamos repensar o nosso jeito de ser igreja hoje e o nosso jeito de ser igreja daqui a alguns dias, quando essa crise passar e todas as atividades voltarem à rotina. Vamos repensar e vamos fazer da igreja uma igreja mais relevante para os nossos dias de hoje. Tornar as nossas comunidades de fé, assim como as comunidades virtuais hoje são essenciais, tornar as nossas comunidades de fé essenciais para a sociedade, relevantes para o nosso tempo, a fim de não perdermos a nossa história, a nossa tradição, os nossos costumes, como povo de Deus, mas também como brasileiros, como gente que vive nesse mundo e que ama essa terra em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e tenha uma ótima semana.